Chegamos em mais um estudo de nossa série e hoje nós vamos falar sobre o remanescente e sua missão. A palavra remanescente pode significar o que resta, o que sobeja, o que sobra, o que fica do todo quando uma parte é retirada. No contexto teológico, a palavra remanescente significa aquele que se mantém fiel em meio a um contexto de apostasia geral. Na história do mundo, Deus sempre teve remanescentes fiéis. Abel, Noé, Abraão, o povo de Israel, os discípulos. Dentro desse contexto, em Apocalipse capítulo 12, versículos 6 a 14, Deus revela que no final dos tempos também haveria um remanescente fiel. Ele surgiria ao final de um período de grande apostasia. Profeticamente, esse período teve início em 538 d.C., por ocasião do decreto de Justiniano, que uniu o poder civil ao poder religioso. Os anos que se seguiram foram de afastamento da vontade de Deus. Durante esse período, surgiram alguns que procuravam chamar as pessoas de volta à verdade, homens como Lutero. Mas aqueles que seguiram a eles não avançaram na busca pela verdade, o que manteve o mundo parcialmente em trevas. Mas a palavra de Deus nos diz que essa situação não ficaria assim para sempre, e que ao final dos 1260 anos surgiria um remanescente que restauraria as verdades que foram jogadas por terra. Tendo iniciado em 538 d.C., os 1260 anos vão encerrar em 1797, por ocasião da prisão do Papa Pio VI pelo general francês Berthier. Vivemos no período remanescente, mas como identificá-lo no meio das milhares de religiões e igrejas que existem hoje? A primeira característica é que esse movimento surgiria ao final dos 1260 anos. João, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, descreve dois pontos que caracterizam este movimento. Ele diz que o remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O remanescente teria por missão restaurar as verdades bíblicas que foram perdidas e ser fiel a todos os mandamentos e não apenas aqueles que o interessassem. Ele também teria a fé em Jesus, que de acordo com Apocalipse capítulo 19, é o espírito de profecia. O remanescente não é apenas um movimento de restauração da verdade, mas também um movimento de missão. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, a Bíblia nos descreve três mensagens que acompanhariam o remanescente. A primeira mensagem é um convite ao arrependimento e à adoração do verdadeiro Criador. A segunda mensagem descreve a batalha entre o leão e a serpente, entre Deus e Satanás. Essa batalha é exemplificada pela luta entre Babilônia e Jerusalém. Nela, no final dos tempos, Babilônia obrigará os poderes civis a criarem leis que persigam aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. A terceira mensagem é a mais solene advertência de Deus contra aqueles que adoram a besta e a sua imagem, que é o produto final de todo aquele que escolhe não ser fiel a Deus. A nós, cabe apenas descobrirmos qual é este movimento para podermos fazer parte dele.